Fala pessoal, tudo bem? Acabou agora há pouco o São Paulo 0, Atlético Paranaense 1 lá em Curitiba. O São Paulo tá eliminado da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis por 3-0 e caiu fora da Copa do Brasil. E antes da gente falar o que a gente achou do jogo, queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, isso é muito importante. É o jeito de você colaborar com o Bopismo e mostrar pro YouTube que este é um conteúdo relevante. Bom, o jogo ficou atípico com 3 minutos, né, pai? 3 minutos de jogo, o São Paulo perdeu o seu goleiro e é difícil analisar o jogo em si porque ficou absolutamente enviesado pela expulsão do Rafael, né? Inclusive esse lance de ter sido atípico, eu sou astrólogo. Então existem algumas conjunções no céu, alinhamento de planetas, embora isso não afete muito a civilização, como alguns astrólogos acham, etc. Mas hoje houve um alinhamento de coisas atípicas ruins para o São Paulo, né? Então, assim, com 3 segundos de jogo teve uma falta. Depois, antes dos 3 minutos, teve aquele lance que nem foi falta, né? A rigor. É que o cara cavou direitinho, ele foi cair 3, 4 passes depois. Que se ele cai na hora que o Rafael chega nele, o juiz não. Porque não encostou, né? O VAR ia ver e tal. Então aí perdemos o goleiro titular, entrou. Quer falar dele ou não? Vamos falar bastante. E assim, outra coisa do alinhamento foi negativa, que assim, na minha opinião, jogadores que são peças fundamentais do São Paulo não estiveram numa noite boa. Então, o Arboleda não estava numa noite boa, foi substituído, na minha opinião, porque tinha tomado o cartão amarelo e a gente estava com um a menos. O Alan Franco, que não vem jogando bem, também não estava numa noite boa, né? O Luciano não estava numa noite boa e ele é importante no meio de campo por vários aspectos, não só na bola, né? A parte mais cascuda que ele tem, etc. Então esses fatores todos, né? E o Jandrei, né? O gol do São Paulo foi uma pena porque quando ele tirou o Ferreirinha para colocar o Pablo Maia, eu falei pro Luca, o Crespo tá botando um cadeado para segurar o resultado. Eram 19 minutos do segundo tempo, 18. E eu entendi que ele tinha que fazer aquilo e estava tudo certo. E São Paulo estava muito melhor na marcação, né, no segundo tempo do que esteve no primeiro. No primeiro tempo, inclusive, tinham 4 jogadores do Atlético com 4 defensores do São Paulo fazendo uma linha. Chamei a atenção isso 2 vezes para o Luca. Então estava no mano a mano ali, com um jogador aquele habilidoso, aquele argentino canhoto lá. O Zapelli? Não é? Que é habilidoso o time dele. Se metesse uma bolinha, aconteceu 1 ou 2 jogadas que, né? Então essa conjunção de fatores, a gente deu falta de sorte. Tá na conta do Jandrei, 1-0, foi aquele 1-0. Deu uma aflição danada, em câmera lenta ele caindo aqui no jogo, normal. A bola chegando, ele caindo atrasado, e a bola bateu na perna do Marcos Antônio, de um jogador do Atlético, e desviou, e ele demorou para cair naquela bola. Não podia ter tomado aquele gol. Para mim foi mais falha esse gol do Jandrei do que no meio das pernas que ele tomou, porque o cara bateu forte na linha da pequena área. Então foi meio queima-roupa e acontece, né? Uma pena essa conjunção. Até o Crespo, para mim, não foi numa noite feliz na hora que ele não soube escolher os batedores de pênalti, né? Embora os 3 tenham sido reservas, né? Eram os reservas que estavam jogando, que bateram os pênaltis. Mas do jeito que o péssimo comentarista, o péssimo repórter de campo que fez o jogo hoje falou, o Jandrei pegou na bola, ele que vai bater. Parecia que era uma coisa aleatória. Se eu descesse lá e falasse, tá aqui R$5.000, eu quero fazer um gol pro meu filho, parece que eu poderia ter batido o pênalti. Pareceu isso, né? Não sei se foi assim, enfim. Não, o Luca decidiu os 5 batedores de pênalti e concordei na hora com ele. eu tinha falado que eu colocaria pra bater o Pablo Maia, que tem histórico de boas cobranças de pênalti, o Alisson, que é um jogador mais cascudo também, o Marcos Antônio, que é o jogador mais técnico dos que estavam em campo pelo São Paulo, o Alan Franco, que também é um jogador mais técnico e também cascudo, e eu falei o Tapia, que acabou batendo mal, porque ele tava fresco no jogo e é atacante, supostamente você vai imaginar que um atacante vai ter familiaridade com o pênalti. E apesar do que o Luca vai falar do Jandrei, se é que ele vai falar, não perca muito tempo com o Jandrei, não. O Luca falou, pai, o Jandrei é mais é mais pegador de pênalti do que o Rafael. Porque tiveram algumas classificações que o São Paulo conquistou com o Jandrei defendendo e tal. O Rafael tem essa deficiência, como ele não pega tanto pênalti, embora o São Paulo tenha sido campeão
Supercopa com o Rafael contra o Palmeiras, é isso. Eu acho que assim, o jogo ele mudou completamente, coletivamente e individualmente com a expulsão. E um time limitado como o São Paulo, e quando eu falo limitado, são os limites do jogador, é normal que um jogo que fica mais difícil e tal mais difícil, as limitações fiquem mais aparentes, fiquem mais evidentes. Então o São Paulo estava sempre em desvantagem numérica, acossado por vários jogadores, e o São Paulo não tem aquele jogador que vai tirar um coelho da cartola, vai tirar um lance. Não tem esse jogador. Então, a circunstância, a conjuntura do jogo escancarou as limitações do São Paulo enquanto time individualmente também. Sobre o Jandrei, cara, o Jandrei renovou o contrato para ganhar 300 pau por mês por 3 anos. E isso tem que ser investigado, porque o Jandrei remete a um trauma recente do São Paulo. O São Paulo, a gente depois de 25 anos de Rogério, com um goleiro extraordinário, a gente teve uma sequência, uma dinastia de goleiros ruins. Com Denis, Sidão, Renan Ribeiro, Thiago Volpe, Felipe Alves, todos deram calafrios na gente. Nossa, o Jandrei, eu tinha esquecido que tinham sido tantos assim. todos muito fracos. Então assim, o Jandrei, ele foi terceiro goleiro no Atlético Paranaense, reserva do Santos e do Bento. Ele foi terceiro goleiro do Santos, reserva do John e do João Paulo. Então a carreira dele mostra que ele não pode ser segundo goleiro de um time de primeiro nível. Se ele não foi nos outros, porque ele seria no São Paulo. Então, ele atuando pelo São Paulo nesse confronto, ele pra mim, um goleiro bom defenderia a bola do primeiro jogo, defenderia. E um goleiro bom defenderia a bola de hoje. E aí, pra piorar, ele pega a bola e bate aquele pênalti. Então assim, bicho, tchau, obrigado pelos serviços não prestados e vai buscar seu caminho em outro lugar, mas não no São Paulo. Pra mim, procura-se goleiro reserva, cara. Problemas antigos hoje foram escancarados. Nesse sentido, o Luca falou, tomara que ele erre na hora que ele foi bater o pênalti, porque aí ele acabou, não tem mais nem a menor chance dele jogar no São Paulo. Se isso acontecer, eu tenho que dar a mão à palmatória. Eu falei no vídeo que eu fiz anteriormente, que eu não era tão antipático ao Jandrei. E, assim, agora o Jandrei não serve mais mesmo. Assim. Eu falei, tomara que ele erre, que tava acabado já. O confronto já tava definido ali com dois pênaltis perdidos e 3 feitos pelo Atlético Paranaense. Aí ele vai lá e bate daquele jeito, sabe? Então, e aí remete a outro problema. O São Paulo precisa treinar pênalti. Os últimos 6 pênaltis do São Paulo foram desperdiçados. Luciano, Caleri e Ferreirinha pelo Brasileiro e os 3 de hoje. Em sequência, em seguida? O São Paulo perdeu os últimos 6 pênaltis que bateu. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Ano passado caiu fora da Libertadores porque Caleri perdeu na disputa alternada, na disputa de pênalti, o Nestor nas alternadas e o Lucas no tempo normal. O São Paulo não pode se dar ao luxo de não converter pênalti, sobretudo quando tem um VAR que caça pênalti o tempo inteiro. Vai jogar Libertadores agora, quem garante que o confronto com o Atlético Nacional não seja decidido nos pênaltis? Precisa treinar pênalti. O Reinaldo, que não era um primor de jogador, é um exímio cobrador de pênalti. O Henrique Ceifador, que é um perna de pau, bate pênalti bem pra caramba. Pênalti é treino, repetição, repetição, repetição. Então o São Paulo precisa resolver isso, é mandatório, tem que estar nas coletivas, perguntando, vocês treinam pênalti? Quanto? Acho que precisa treinar mais, né? E quem vai treinar o pulinho pra bater o pênalti qual é o nome dele? Esqueci. Sabino é o Luca. O Luca falou que vai treinar quando estiver jogando. Isso também, cara. Puta, perder pênalti, beleza, é mental. Mas pra mim, mecanicamente, não faz sentido você pular antes de bater na bola. Você perde equilíbrio, perde o pé de apoio, você não imprime força na bola, só prejudica a biomecânica do corpo. É uma firula. Nessa hora até o interino lá, o técnico, tudo bem que ele estava escutando o técnico em algum lugar, que estava cheio de coisa enfiada no ouvido, mas ele botou o Juliano, que é um bom jogador, foi um bom meia, e o cara bateu direitinho, enganou direitinho com o corpo, virou o pé na hora H, botou a bola na bochecha, entendeu? E quando o cara escalou aquele moleque na lateral direita, o Leozinho, que chama? Leozinho, na ponta direita. O nó que ele deu no Enzo, e embora o gol não tenha saído pelo lado direito do ataque do Atlético Paranaense, para mim o Crespo também deixou ali o Enzo muito vulnerável bastante tempo. Tinha que ter encostado alguém ali para ajudar na marcação, para o menino não fazer o que ele fez com comer o Enzo com farofa. E isso é um bom ponto, né, pá? Um jogador diferente, olha o estrago que ele causou, como ele mudou o jogo, mudou completamente o panorama da partida. Um jogador diferente, que segundo a reportagem do jogo, veio do futsal. É um jogador que está iniciando o seu caminho no futebol de campo. Será que não tem outro jogador análogo a ele, parecido com ele, com essas características, para o São Paulo ir atrás e pegar de graça?
já que tá na pindaíba, não tem como ser mais criativo na busca do mercado? Por que o Leozinho foi pro Atlético Paranaense e não foi pelo São Paulo? Não tem um jogador, nenhum ponta nosso tem essa qualidade. O cara é muito bom de bola, no toque da bola dele, no domínio, muito bom de bola. Todo mundo só falaram dele na transmissão, vocês devem ter visto. É o cara do jogo, né? Segundo o Rafael Oliveira, eu concordo. É, o cara do jogo. E até lembraram do caso do Falcão no São Paulo, que o Leão minou. Que o Leão minou, exato. Então, isso revela, mas assim, revela como o São Paulo poderia buscar alternativas mais inusitadas e, enfim, como esse cara que foi para o Atlético Paranaense. Mas olhando para o futuro, eu sempre falei, o São Paulo não tem elenco para 3 frentes, não tem. Que dirá, para 2 eu acho que já é meio difícil, porque é um elenco super curto, enxuto, desequilibrado. Se tinha que sair, se podia sair de alguma competição, era da Copa do Brasil. Agora é focar no brasileiro, quem sabe se consolidar ali em cima para buscar uma vaga via brasileiro para Libertadores. E foco total na Libertadores, né, pá? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o Cedric foi verdade. Né, tentando olhar o lado positivo de tudo, né? O Jandrei tá limado, o lado positivo, não é males que vem para o bem, segundo o dito popular. O Cedric foi seguro do lado direito. Foi. E o São Paulo estava, se não fosse o gol, estava acertadinho quando trancou o jogo aos 17, 18 minutos do segundo tempo para falar, vamos segurar o resultado. Tava arrumadinho, assim, tava bem na defesa. Culpa do Jandrei, tadinho do Jandrei. Isso que incomoda, porque foi um chute vadio ali, um chute besta. O São Paulo não tava sofrendo um abafa naquela coisa, nossa, o gol dos caras tá maduro. Não tava nesse caso. E ele demorou uma semana pra pular na bola, por isso que o São Paulo tá eliminado, por causa dele. Impressões digitais do Jandrei. Cedric fez bom jogo pra mim, Ferrarese fez bom jogo pra mim. Sim. Gostei desses dois. Eu gostei do Enzo, embora tenha sofrido muito com o Leozinho. Acho que ele foi sério o tempo inteiro. E de resto, eu acho que só eles. Só eles. Então, esse é o tal do alinhamento. Tá? Nem o Alisson, que no primeiro momento começou a jogar na posição dele, tava bem. Como aquele Alisson que a gente se acostumou a gostar antes da contusão. Né? É verdade. Então, não tava... Quando algumas peças fundamentais, num jogo como esse, né, decisivo, do campo do adversário, esse alinhamento mais a expulsão, ruim. Bom, eu achei que eu era pé quente. Não, você é. Você é. O a gente junto, a gente viu o quê? 2 empates, uma vitória e uma derrota, é isso? Tava ruim na classificação, hein? Não, a gente junto. Porque a gente não viu o São Paulo Internacional juntos. Nem São Paulo Fluminense. De uma vitória, um empate e 2 derrotas. Não, 2 empates, uma vitória... E uma derrota. São 5 pontos em 12. Tá ruim mesmo. Tá ruim. Mas é por causa do Jandrei. Eu pretendo insistir, até porque o Luca... Não, você vai insistir, não tem mais escapatória. Estou fazendo isso para conexões afetivas do passado. E as pessoas gostam da sua presença aqui, pá. Essa foi mais uma análise. Obrigado, pá. Mas o Luca entende mais do que eu, tá? Não deixa ele ficar, meu pai, cara que mais entende futebol. Ele é meu filho e ele é hiperbólico um pouquinho. Porque ele falou no final do jogo passado, pai, você tá ligado que nós vamos pros pênaltis na quarta-feira que vem, né? 1-0 para ele e nós vamos pros pênaltis. O Luca falou isso na quinta-feira da semana passada, quando foi o jogo. Assim que acabou. Porque é isso. Jogar lá é encardido. Eu tava mais otimista. Isso é bom. E o jogo ficou atípico com 3 minutos. Aliás, uma arbitragem terrível, um árbitro... Nossa, muito ruim. Muito fraco o árbitro, um cara detestável de ver ele jogando. Que, por outro lado, porque deu aquele pênalti meio mandrake, né? Ele deu muita faltinha que irritou o Atlético Paranaense. Expulsão, desculpa, E ele ajudou o São Paulo bastante, assim, os 2/3 do tempo. Bom, é isso, pá. Obrigado mais uma vez. Não, as pessoas querem a sua presença aqui sempre. Será um prazer, sempre que for convidado. Sempre está convidado. Então se inscreva no canal, deixa o like e agora é focar no Brasileiro Libertadores e treinem pênalti, pelo amor de Deus, treinem pênalti e cobrem isso na coletiva. Vocês estão treinando? Cobrem o tempo inteiro, porque se eu tivesse lá, essa é a pergunta que eu faria pro Crespo. Valeu, turma, até semana que vem e tchau.